Em Daniel 5, versículo 30 está escrito assim: Naquela noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto. O rei Belsazzar deu um grande banquete para mais de 1000 pessoas. Ele era um homem sem nenhum escrúpulo, ele gostava de orgias e bacanais. Era seu costume trazer mulheres e homens e desenvolver orgias sexuais regadas a muito vinho. Numa dessas festas, ele teve a péssima ideia de mandar trazer os utensílios sagrados do Templo de Salomão. De repente apareceu um dedo escrevendo na parede. Ele ficou apavorado porque ele não tinha a mínima ideia de que língua era aquela em que estava escrita. A Bíblia diz que ele teve tanto medo que teve um reboliço intestinal. Então alguém disse a ele que um homem chamado Daniel poderia interpretar aquela escrita na parede. Chamaram Daniel, Daniel veio e interpretou as palavras escritas na parede, que eram Mene, Tekel, Parsim. Mene quer dizer, contou Deus o teu reino. Tekel significa, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim significa, dividido foi o teu reino e deu-se para os medos e persas. E aí vem o verso que a gente leu agora há pouco. Naquela mesma noite, Belsazzar morreu. O que isso tem a ver com a gente? O que isso significa? Bom, significa que Deus precisa nos dar sabedoria para sabermos discernir as armadilhas do mal. Observe comigo. Primeiro, Belsazzar não discerniu as hierarquias do templo. Sim, ele não percebeu que existem dias mais importantes que outros dias e que existem horas mais importantes que outras horas. O tempo tem hierarquia. Veja, ele está a poucas horas de ser morto. Este é o último dia de sua vida. Seu país está a alguns momentos de ser destruído e mesmo assim ele não discerne o tempo e gasta suas últimas horas e minutos de modo errado. Ou seja, ele gasta seus últimos momentos, aqueles momentos em que ele deveria estar se preparando para uma guerra, ele estava se embriagando e se prostituindo. Ele vive atolado no pecado sem perceber o destino terrível que o alcançará em poucas horas. Segundo, Belsazzar não discerniu que o grande problema do pecado é que ele não se contenta. Ele sempre se alastra. Não bastava pecar, ele tinha que piorar as coisas. Fora o pecado que ele estava cometendo de prostituição e embriaguez, ele tinha que agravar o pecado trazendo os utensílios sagrados do templo Salomão para poder se embebedar com as taças sagradas da casa de Deus. Misturar as coisas sagradas de Deus para aumentar suas loucuras e devaneios sexuais. Terceiro, Belsazzar não sabia de quem era aquela mão que escrevia na parede. A mão de Deus escrevia na parede, mas ele não tinha a mínima ideia de quem é que estava falando com ele. Que tragédia, meu amigo. No dia de sua morte, ele está acumulando graves pecados e não conhece Deus suficiente para se arrepender e tomar um outro destino. Ore agora e diga assim: Pai, Tu és o Senhor do tempo e da eternidade. Não permitas jamais que eu aumente os meus pecados e desrespeite as coisas santas. Principalmente, que eu sempre seja capaz de reconhecer a Tua mão, o Teu dedo escrevendo na minha vida. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.